O Espírito Santo de Deus, ele tem uma intensidade e ao mesmo tempo uma necessidade de falar conosco. E é da mesma forma como você ouviu esse louvor. É como se ele estivesse querendo nos chacoalhar, como se ele quisesse sacudir você e falar: ei, eu estou aqui, eu quero falar com você. Talvez você não esteja me ouvindo, porque talvez você esteja ouvindo outras vozes. Eu queria começar esse sermão lendo com você em Salmos capítulo 32, versículo do 8 ao 10. Salmo 32, do versículo 8 ao 10, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quando nós lemos esta passagem, este momento do Salmo, nós percebemos a intensidade e a vontade de Deus em querer falar conosco. E não somente falar conosco, mas nos conduzir. Fazer com que os nossos passos, os nossos caminhos sigam para um determinado lugar que Ele já preparou. O grande questionamento é que ele faz uma comparação. Ele começa a falar que não sejam como cavalos ou burros que não têm entendimento e precisam ser controlados por rédeas. Não sejam desatenciosos, não sejam ignorantes, porque a minha intenção, a intenção de Deus é falar com você. E ele finaliza falando que aquele que obedece prospera. Mas não sejam como esses animais, que para seguir para um lado ou para o outro precisa ser forçado. O nosso Espírito Santo de Deus, ele não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele não força. Talvez ele esteja entristecido, choroso. Pastor, o Espírito chora, sim. É uma pessoa, ele tem sentimentos. Talvez ele esteja ao seu lado choroso, preocupado, porque há tempos você não ouve ele, há tempos você tem seguido por caminhos que não foram os caminhos que ele projetou para você. E ele começa a falar através do salmo comigo e com você, falando: olha, não sejam como o cavalo e o burro. Eu quero fazer com que vocês caminhem num caminho correto, mas não é necessário ser pela força. Apenas me ouve, entende, compreende. Como nosso pastor sempre fala, obedeça e não atrapalhe. O Espírito Santo, ele tem esta necessidade, é uma grande importância que nós estejamos sensíveis a este impulso do Espírito Santo. É importante que nós estejamos sensíveis quando ele fala e você consegue sentir, você consegue ouvir, você consegue compreender o caminho. Na terça-feira, acho que passada ou retrasada, eu usei Romanos 8, capítulo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu comecei a falar sobre o ser guiado pelo Espírito de Deus, o ser conduzido pelo Espírito de Deus. E comecei a mencionar a importância de estarmos lado a lado com esse Espírito, segurando na mão dele, e não de qualquer forma, mas nos agarrar nesse Espírito. E dei o exemplo como se fosse uma criança ao atravessar a rua. A criança não sabe o momento certo de atravessar. De repente quer atravessar e a mãe vai e segura, mantém firme, não chegou o momento. Ou então quando está dispersa no pensamento e chegou o momento de atravessar e a mãe puxa essa criança para atravessar. Quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus e permitimos que ele guie e conduza as nossas vidas, é como se fosse a mãe e o filho. É o momento exato de atravessar, ele nos conduz. Chegou o momento de parar, ele nos para. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu ouvi uma palavra da pastora Glei Ribeiro. E ela falava sobre a questão das bênçãos que talvez se transformem em maldição, ou as maldições que transformam em bênção. E ontem, na aula do CRAU, o Kelso estava falando
E eu lembrei dessa mensagem. O Espírito Santo, ele é como se fosse um termômetro na nossa vida. Como se ele fosse o momento, um despertador. Chegou o momento de caminhar ou chegou o momento de parar. Talvez você não saiba, mas aquilo que é bênção antes da hora, acaba se tornando maldição. Nós temos o exemplo do sexo antes do casamento. Dentro do casamento é bênção, mas fora do casamento é maldição. Nós temos o exemplo do filho pródigo com a herança. No momento certo a herança ela é bênção, mas antes, no momento errado, se torna uma maldição. E o Espírito Santo de Deus, enviado pelo próprio Cristo, ele veio com essa função, com a função de nos conduzir. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, aquele que é capaz de pegar nas nossas mãos e nos levar para o caminho correto. Eu lembro uma vez que nós estávamos... Alguém já foi em Ponta de Pedras aqui, irmão? Glória a Deus. Feliz é você que conheceu a praia de Mangabeira. Tomou muito açaí com peixe frito e camarão. Uma certa vez, estávamos na estrada da Mangabeira lá em Ponta de Pedras. Eu, na moto, a minha esposa na garupa, e na frente tinham outros parentes nossos. A minha esposa, ela estava grávida da Laura. E aí eu lembro muito bem que era mais ou menos meio tarde, já anoitecendo. Não lembro se era noite ou já estava anoitecendo. E eu estava indo na moto à frente, normal, lá todo mundo anda de capacete, é normal isso, tá, irmão? Então, eu e ela de capacete, mentira, irmão, tá? Sem capacete. E aí, caminhando na moto, de repente eu senti o Espírito Santo de Deus e tive uma visão aberta. E naquela fração de segundos eu vi um cavalo atravessando a rua. E aí eu batia no cavalo e a gente passava, caía pelo chão e a minha esposa caía por cima da barriga dela. E era um desastre, todo mundo ensanguentado. E naquele momento eu reduzi. Quando eu reduzi, o cavalo passou. O Espírito Santo de Deus. Perceba que a intenção do Espírito Santo de Deus é sempre 24 horas nos conduzir. Mostrar o momento exato de você acelerar e o momento exato de você frear. Mas quando você não está sensível a esse Espírito Santo, você é conduzido pela sua própria vontade. Quando você não está sensível a esta voz, a entender, a ouvir esta voz, acontece que você é guiado pelo seu conhecimento, você é guiado por aquilo que você entende ser correto. O natural era que não tinha nada naquela estrada, mas o sobrenatural é que o Espírito Santo sabia o que exatamente iria acontecer. É por isso que eu falo que existe uma grande importância, necessidade de nós como cristãos ouvirmos, darmos ouvidos ao impulso do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pastor, como é que eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus? Eu estava falando, trazendo num discipulado para comunicação sobre como ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E existe uma infinidade de formas de você ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós não vamos limitar em 8, 10 ou 20 passos. Mas a grande forma de você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, primária, inicial, é através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Mas aí vem sempre aquele grande questionamento: pastor, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, não tenho visão aberta, não tenho visão fechada, não tenho um sentimento forte, eu não sinto cheiro, nenhuma outra forma, porque talvez o básico você ainda não conseguiu fazer. É bem notório quando a palavra de Deus fala que quando nós somos fiéis no pouco, que não é tão pouco assim, é a própria palavra de Deus, nós não somos colocados no muito. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, mas há uma necessidade de você entender o que ele fala. Há uma necessidade de você compreender se é o próprio Espírito Santo de Deus falando com você. Em saber discernir, distinguir se é o Espírito ou se é a sua mente, se é a carne ou se é o Espírito. Que é um grande exemplo, irmão, na hora da oferta. É um momento épico onde nós conseguimos ouvir as duas vozes. Uma é a sua, talvez: não vou ofertar, não vou dar nada. E a outra é o Espírito Santo de Deus falando: faça o seu melhor. Pastor, como o senhor sabe que é o Espírito Santo de Deus? Porque com certeza não é o diabo querendo ofertar na igreja, irmão. É ou não é verdade? Com certeza.
São duas vozes que gritam dentro de você no momento do ofertório. Uma é a sua voz, a sua mente, a sua convicção, aquilo que falaram para você sobre pastores, sobre igreja, sobre templo, sobre finanças, e a outra é o Espírito Santo de Deus. Então não tem como você falar, ou não tem como eu falar que o Espírito Santo de Deus não fala comigo. Só que é importante você discernir. Quando nós lemos aqui em Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são tomados pela mão são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mostra uma proximidade. E aí você que ainda não veio também no culto fé, eu dei um exemplo muito clássico sobre você compreender e estar mais próximo do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez um filho chegou com o pai e perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta para o teu vizinho aí, você sabe o tamanho de Deus? Alguém sabe o tamanho de Deus, irmão? Quando eu era criança, minha mãe falou que o tamanho, Deus era tão grande que o pé dele cabia certinho aqui no Brasil, de tão grande que ele era. Eu acreditei isso até eu conhecer o pastor Giovanni, que me ensinou exatamente tudo na exegese. Mas qual é o tamanho de Deus? O filho pergunta para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? O pai, sem saber responder no momento, ele olha para o céu e vê um avião. E ele pergunta para o seu filho: filho, qual é o tamanho do avião? Aquela criança olha, vê o avião e fala: ah, rapaz, o avião é muito pequenininho, cabe certinho na minha mão. Pegou a criança, colocou dentro do carro e levou até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, desembarcou e chegou próximo ao avião e falou para ele: filho, qual o tamanho do avião? O filho ficou abismado com o tamanho daquele avião. Nossa, esse avião ele é gigante. Assim é Deus. Quando você está distante de Deus, você não consegue entender o tamanho de Deus. Quando você está distante dele, você não consegue reconhecer quem é Deus, não consegue entender o que ele fala, não consegue compreender aquilo que ele quer. Mas quando você está próximo desse Deus, quando você está lado a lado com ele, quando você permite que ele guie você, segurando pelas mãos, aí você vai ver o tamanho do teu Deus. Você vai compreender o quão grande é o nosso Deus e quão poderoso Ele é para fazer coisas infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo aquilo que está dentro de nós. É a Bíblia que fala, não sou eu. A capacidade de Deus ela é tão grande que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina ou pensa. Essa é a capacidade de Deus. Mas nós só vamos compreender essa capacidade de Deus quando você estiver lado a lado com Ele. Ocorre que num dado caminhar da nossa vida, num dado momento, nós já não queremos mais ser como crianças e sermos conduzidos pelas mãos, pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente essa é uma realidade não somente daqueles que se desviaram. Eu não acredito no desviar, porque ninguém consegue se desviar da presença do Senhor. Talvez você consiga ficar apático a isso, não consiga fazer parte, mas se desviar, eu não acredito que você consiga fazer isso. Mas talvez você começou a pensar que você está crescido demais para achar que já pode caminhar pelas suas próprias pernas. Assim como aquele filho pródigo que achou que já era autossuficiente para pegar a sua parte da herança e sair por aí, gastar e viver a sua vida como bem entende. Talvez nós sejamos como eles também. É por isso que as nossas vidas talvez estejam caminhando para lugares onde nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender o porquê que a minha vida está dessa forma, o porquê a minha mente está dessa forma, porque eu tenho esses pensamentos, porque o meu comportamento ele mudou. Talvez seja porque, se você olhar para o lado, já não existe uma mão agarrando a sua. Você já não está mais sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é a importância de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus? E para onde esse Espírito Santo de Deus vai nos levar? Significa então que se eu agarrar nessa mão do Espírito, se eu ouvir a sua voz, se eu compreender aquilo que Ele quer, se Ele me conduzir, significa então que será só maravilhas? Talvez não. Talvez Ele te conduza para um lugar um pouquinho difícil. Isso aconteceu com Jesus.
o próprio Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Ezequiel capítulo 37. É uma passagem conhecida, nós vamos ler essa passagem porque é muito importante que você relembre ela. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 10, fala sobre um dado momento também de condução pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel 37, versículo 1 ao 10 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e revivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Foi o momento onde um homem que estava próximo do Espírito Santo de Deus, que compreendia a forma de Deus falar, que ouvia, obedecia e não atrapalhava essa voz, foi conduzido por este Espírito. Mas a grande questão aqui é que para o lugar para onde o Espírito Santo conduziu esse homem. A palavra de Deus diz que ele é tomado, então ele é levado até um vale de ossos secos. E não somente secos, mas sequíssimos. Isso mostra que talvez aqueles ossos já estejam lá há muito tempo. Ser conduzido pelo Espírito Santo talvez seja um momento de você refletir sobre: será que realmente eu faço ou será que eu não faço? Porque talvez Ele queira conduzir você para um lugar onde ninguém quer mais estar. Talvez Ezequiel conhecia aquele vale, tinha conhecimento daquele vale, sabia o que se passava lá, sabia o que tinha lá, mas o Espírito Santo o conduziu, o tomou pela mão e o levou até aquele lugar, com um objetivo. E que objetivo é esse? Transformar aquele vale em um exército. Talvez o Espírito Santo de Deus queira conduzir também a sua vida da mesma forma, conduzir para um vale. E este vale você conhece qual é? Talvez um vale que esteja totalmente desarrumado, um vale onde os ossos já não têm vida, um vale morto. Talvez esse vale seja a sua família, talvez esse vale seja o seu relacionamento, talvez sejam as suas expectativas, a sua esperança. O importante é que o Espírito Santo ele tem essa sensibilidade de fazer você caminhar, ir até o lugar onde precisa ir. Porque por nossas próprias forças nós abandonamos esse vale. Por nossas convicções nós não queremos mais saber desse vale. O vale ficou para trás, eu não quero mais saber dele, mas talvez esse vale seja importantíssimo, restaurado, para que você conduza a sua vida de uma forma melhor. Então o Espírito Santo, você através da sensibilidade, é tomado pela mão e é levado até esse vale. E o que eu acho interessante é que quando ele chega naquele vale, ele não fala aquilo que ele quer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele observa. O Espírito fala para eles: olha, observa o que está acontecendo. Observa a tua família como ela está. Observa a tua expectativa como está, como a tua mente está, a confusão que está a sua vida. Observa. Preste atenção como está o seu casamento. Preste atenção como é que está a tua rotina de vida, como está a tua vida espiritual. Este é o vale que eu preciso te mostrar. Após o Espírito mostrar para aquele homem os vales da sua vida, ele faz a seguinte pergunta: acaso isso pode ser transformado? Acaso isso tudo pode mudar? Acaso isso que está morto pode tornar a viver?
Acaso este casamento ele pode ser restaurado? Acaso esta mente, acaso esta solidão, esta enfermidade, acaso tudo isso pode mudar? Um lugar onde você esqueceu, um lugar onde você não queria mais estar, mas ao ser conduzido pelo Espírito Santo, você chega no exato lugar onde Deus queria que você estivesse. Ele revela para você o que estava acontecendo. Olha para esse vale, ele está morto, ele está seco, ele está bagunçado. E acaso, filho do homem, João, Maria, André, Francisco, acaso tudo isso pode mudar? O homem que tinha conexão com o Espírito Santo de Deus, o homem que compreendia as vontades do Espírito, responde: tu sabes, porque com as minhas próprias convicções e forças não tem como mudar esse cenário, mas o Senhor sabe. Então o Espírito Santo de Deus começa a direcionar aquele homem. O Espírito Santo de Deus começa a falar para ele o que exatamente ele deveria fazer. Talvez nos nossos vales nós já tentamos 1, 2, 3 vezes, várias vezes. Talvez esse vale que nos cerca, esse vale que volta e meia nós estamos nele, talvez você já tentou várias vezes mudar. Mas quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, ele fala exatamente o que deve ser dito. E o Espírito Santo de Deus fala para ele: então olha para este vale e profetiza sobre eles. Não é um tempo de você esquecer o vale. Não é um tempo de você abandonar o vale. É o tempo de você corrigir o vale. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que estava abandonado, e talvez um exército inteiro, alguém que poderia te ajudar, alguém que poderia levantar a sua vida novamente, alguém que poderia te dar esperança, estava lá abandonado, porque você não consegue mudar essa situação. Mas sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala: então, filho do homem, profetiza, dá ordem a este vale. E o que eu acho interessante é que quando através da palavra de Deus, assim como parafraseando com Pedro, que fala sobre a tua palavra, Senhor, eu tentei de todas as formas, mas eu não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar novamente, sobre a tua palavra eu vou profetizar sobre este vale. E a palavra de Deus diz que aquilo que era uma bagunça começou a se ligar, osso no osso. Aquilo que estava disperso começou a se conectar novamente. Aquilo que estava sem vida começou a ter vida novamente. Aquilo que não tinha como compreender se era de um ou se era de outro, tudo começou a se organizar. Ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus nos leva assim a vales. Mas quando nós estamos conectados com Ele, nós começamos a ouvir a sua voz, e essa voz começa a falar conosco, nos instruir o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, e tudo começa a se conectar novamente. Tudo começa a se tornar o que deveria ser. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Versículo 10 ao 11, fala assim, Paulo falando: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará em grande prejuízo para um navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aqui nós vemos um momento onde Paulo, esse ver, não significa que ele exatamente viu, não significa que ele teve uma visão aberta e contemplou. Esse ver é talvez um impulso do Espírito Santo. Sabe aquele sentimento que você tem: eu acho que eu não deveria estar aqui, eu acho que eu não deveria fazer isso. É este impulso do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que ele fala, ele sente isso, ele fala para aquele povo, para aqueles homens, e os homens não dão ouvidos. Quando nós começamos a ler essa passagem, nós vamos perceber que
grandes desastres aconteceram. Perceba que quando você não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, não consegue ser conduzido por esse Espírito Santo de Deus, talvez você comece a fazer coisas da sua própria mente, da sua própria convicção, e isso pode te levar para um lugar desastroso. Daí a importância de nós ouvirmos esta voz, a importância de você estar sensível a esse Espírito Santo de Deus. Eu queria deixar uma grande pergunta para você. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você conseguiu ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus? Ou uma outra pergunta: será que o Espírito Santo de Deus, ele está sendo ouvido por você? Será que você consegue compreender aquilo que ele está falando? Ou se você está buscando ele para saber o que exatamente deve ser feito? Nós temos uma grande falha como seres humanos: nós não sabemos o dia do amanhã. Amém ou não amém? Alguém sabe aqui? Se sabe, fique de pé, que Elcio vai orar agora. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas a palavra nos ensina que o nosso Deus, ele é atemporal. Ele sabe o amanhã. Ele sabe, conhece o seu passado, ele conhece o seu agora e sabe exatamente como será o amanhã. Eu acho que é por isso que o Jesus, ao ascender os céus, ele fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês um Consolador, alguém que vai ficar lado a lado com vocês, porque não tem como vocês ficarem só. Não tem como vocês andarem sozinhos, não tem como vocês serem regidos pelos pensamentos de vocês. Quando nós olhamos para os discípulos que caminharam com Cristo, durante todo aquele tempo, foram ensinados pelo próprio Jesus, foram conduzidos pelo próprio Jesus, viram aquilo que Jesus fez. Quando Jesus ascende aos céus, Pedro volta a pescar, como se tivesse esquecido de tudo aquilo que ele tinha aprendido, como se tivesse esquecido da transformação que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele, deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. Voltou a ser pescador de peixe. O ser humano, ele precisa dessa condução, como aquele filho segurado pelas mãos. Eu queria que você compreendesse nesta noite que existe algo que nos rege, existe um caminho preparado, existe um lugar onde o próprio Cristo já determinou para a nossa vida, e esse lugar, ele precisa ser habitado por nós, precisa ser conquistado por nós. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não era para você viver. Por quê, pastor? Porque talvez o Espírito Santo de Deus tenha falado com você, você não tenha ouvido ele. Ou talvez você não tenha compreendido aquilo que ele tem dito para você. É por isso que eu oro que nós possamos sermos cristãos que não peguem a Bíblia apenas para ler no dia do culto, ou apenas quando passa no telão da igreja, mas sermos cristãos que temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Sermos cristãos que conseguem compreender a importância de mergulhar no mais profundo da sua palavra. Não porque isso vai me dar status de conhecimento, não. Pelo contrário, para que eu compreenda os propósitos e planos de Deus para a minha vida. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos exatamente onde Deus quer nos levar. E tudo aquilo que acontece ao nosso redor e ao nosso derredor não pode nos afligir, não consegue nos abater. Não consegue nos abater porque nós sabemos exatamente onde nós vamos chegar. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a história do povo no Egito, caminhando para Canaã, nós percebemos que existia uma promessa. Deus tinha falado algo, Deus tinha conduzido algo, dado um direcionamento. Eles ouviram aquele algo, mas muitos esqueceram disso. Mas aqueles que perseveraram, que compreenderam, que se agarraram nessa promessa,
que tiveram a sensibilidade de entender o processo que Deus tinha colocado, o vale onde Deus tinha colocado. A palavra de Deus diz que Caleb se levanta e fala: subamos animosamente, porque certamente vamos prevalecer contra tudo isso, contra os amorreus, jebuseus, filisteus. Nada pode nos parar, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, porque eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Como você sabe isso? Porque eu tenho ela, eu guardo ela no meu coração, porque eu compreendo a fala, a forma como o meu Deus fala. Eu compreendo quando é Ele que está falando ou quando é uma seta maligna, porque eu compreendo a sua voz, eu entendo a voz doce do meu Deus, eu compreendo quando é o Espírito Santo de Deus e quando não é o Espírito Santo de Deus. O ato de Jesus falar: aparta de mim, é um discernimento. Ou quando a Bíblia narra que Judas queria vender aquele óleo, aquele perfume, e dar aos pobres, e aí se corrige na própria palavra falando: porque ele era ladrão. Existem palavras que chegam com um olhar sutil para o nosso coração, querendo nos conduzir a um caminho que não é o caminho do Espírito Santo, que não é um caminho correto, que não é um caminho saudável. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos adverte. Quem já teve aqui aquela impressão forte, irmão? Quem já teve uma impressão forte sobre algo? Acho que não era para fazer isso. Alguém levanta a mão aí, irmão. Jesus, ele fala muito conosco. Eu quero dizer para você que até hoje ele continua falando. Fique de pé nessa noite, irmão. Quando nós olhamos para esta passagem de Ezequiel 37, quando nós olhamos para essa passagem de Ezequiel 37, nós percebemos a importância de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, a importância de estarmos sensíveis para sermos conduzidos por este Espírito Santo. Quando nós olhamos para a passagem de Ezequiel, nós percebemos que Deus, ele nos instrui em todo momento, naquilo que não tinha vida para passar a ter vida, naquilo que não existia, naquilo que estava bagunçado para passar a estar arrumado, a estar organizado. Ezequiel nos ensina a forma como nós devemos caminhar com Cristo. Perceba que o versículo 1 diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito Santo. Ele não me jogou no deserto, Ele não me abandonou no vale, Ele não apenas jogou na minha cara os meus pecados, não, Ele me conduziu, Ele me levou. Ele estava comigo naquele deserto, Ele estava comigo ao atravessar aquele rio, aquele mar, Ele estava comigo naquele vale de ossos secos. Aquilo que me perturbava, que Ele me fez voltar, que Ele me fez refletir, Ele estava comigo lá. Ele não apenas me abandonou, não me jogou, não me lançou, não. O Espírito Santo, como um filho, Ele nos conduziu pelo vale de ossos secos. E depois de abrir a nossa mente, depois de abrir o nosso entendimento, Ele faz a célebre pergunta: será que eu posso mudar tudo isso? Será que existe possibilidade de correção em tudo isso? Fecha os teus olhos. Eu queria aproveitar esse momento para que você seja levado pelo Espírito Santo de Deus até o vale que talvez você tenha esquecido ou abandonado. Eu queria que você aproveitasse esse momento para que você pudesse ser conduzido por esse Espírito. Tenha a sensibilidade de entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos conduzir. E nem sempre essa condução irá nos levar a um lugar de paz. Mas que fique claro no seu coração que Ele está com você.
Começa a pensar então nos vales. Nesse momento vai começar a vir imagens sobre a sua mente. Nesse momento vai começar a vir pressentimentos, intuições sobre o seu coração. Não abandone esse start do Espírito. Não despreze este impulso do Espírito Santo de Deus. Quando a imagem começar a se formar na sua mente, você comece a dar forma a tudo isso. Comece a dar forma a tudo isso. Talvez alguns aqui começam a ter apenas a imagem de uma pessoa, então comece a dar forma. Comece no seu espírito perguntar para o Espírito Santo de Deus o que significa isso. O que quer dizer esse homem? O que quer dizer esta mulher? O que significa esta imagem no meu coração, na minha mente? Comece a questionar e dar forma àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Nós só conseguimos ouvir a voz, o ensinamento, a direção do Espírito Santo de Deus quando nós começamos a calar os nossos pensamentos, quando nós começamos a calar as nossas convicções. Então comece a não mais ouvir a sua mente e passe a ouvir o Espírito Santo de Deus. E não despreze este impulso. Comece a dar vida a este impulso. Comece a dar forma para este impulso. Senhor, começa a liberar visões, Senhor, nesta noite. Que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo até o lugar onde o Senhor quer que eles estejam. Questões mal resolvidas, pessoas que precisaram receber o perdão ou liberar o perdão, começa a conduzir eles, Senhor Deus, para ter um encontro com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos que tiveram amizade rompida, relacionamentos que foram frustrados. Começa a levar eles, Senhor, até cada um no seu vale. Começa a conduzir eles, cada um no seu vale. E que neste vale, Senhor, Deus, após o Senhor mostrar para eles, que o Senhor comece a conduzi-los, comece a mostrar, Pai, aquilo que eles precisam fazer, aquilo que eles precisam falar. Começa a formar no Teu Espírito. Aleluia, Jesus.